Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura e eu me chamo André Pimentel. Que prazer receber você aqui nesse canal. Eu já queria aqui pedir a todos vocês aí que ainda não se inscreveram e têm se interessado pelas mensagens, se inscrevam hoje mesmo, queridos. Não percam tempo. Se inscreva, deixe o seu like, né? Comentem, porque comentário é interessante. Inclusive no final desse vídeo eu gostaria de tecer um comentário e pedir a vocês que comentassem aí. Tá? Espere até o final do vídeo. E também vocês compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Tá legal, queridos? E hoje nós vamos falar de um texto que muitos do sistema religioso aplica para dizer que um dia, em um futuro, o mundo arderá em fogo, que é o texto da segunda carta de Pedro, que eu vou citar daqui a pouco para vocês. Porém, como nós informamos a vocês, neste canal não usamos um texto isolado, nós não recortamos um texto isolado para querer encaixar nos dias de hoje, e muito menos usamos este livro para provar que Deus não existe, muito pelo contrário. Bom, se tem pessoas que usam esse livro para causar esse tipo de impacto, dizer que Deus não existe, é no mínimo uma insensatez, porque a Bíblia, ela é a fonte mais segura para se provar Deus. Então, a partir deste entendimento, pode-se fazer uma analogia de tudo que existe e você vai encontrar Deus dentro da palavra. Agora, quando se usa a Bíblia para contradizer a Bíblia, é fácil, ainda mais para um público que não entende. Vocês querem ver um exemplo? Na Bíblia nós encontramos um trecho bastante interessante, onde diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a primeira coisa que a gente vem na nossa mente, é o que é normal isso, pela nossa ignorância, é que Deus não se arrepende. Mas nós encontramos na mesma Bíblia um texto que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E agora? Como fica isso? Então eu poderia aqui soltar uma gargalhada, né, e dizer que Deus não existe. E com certeza ganharia adeptos que me apoiariam no que eu disse. Uma outra contradição talvez, não digo nenhuma contradição, mas talvez não há um entendimento correto da parte deles, é quando diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte. É outro texto também, que na cabeça dessas pessoas que não querem acreditar em Deus, que provam que Deus não existe, eles usam esse texto aí fora de um contexto. Bom, é bem assim, abençoados, que alguns agem, tá bom? É por isso que eu falo, abençoados, você tem que vir para a graça, porque na graça eu te explico. Bom, hoje essa mensagem ela é especial. Nós vamos analisar a carta do apóstolo Pedro. E ela fala da segunda vinda de Yahshua. Aliás, toda a escritura fala dessa vinda. Desde quando o homem perdeu a comunhão com Deus em Adão, até o último capítulo, em Apocalipse capítulo 22. Então a carta de Pedro, como todos os livros, jamais poderá ser entendido como algo escrito ontem. Atenção no que eu vou falar. Então, o escrito da carta de Pedro não foi escrito ontem. E muito menos podemos barganhar com esses textos. Por quê? Porque eles estão inseridos dentro de um contexto rígido, conforme eu falei para vocês, dentro de um contexto judaico. Eles foram escritos em uma língua e nós precisamos entender o que diz essa língua. Nós não podemos ser ignorantes e ler um livro que foi escrito em qualquer língua que não seja o português, ir lá no dicionário português e achar que aquilo ali é assim. Isso é uma tremenda ignorância. Então, esse livro, a carta de Pedro, ela foi escrita dentro de uma cultura. Logo, eu tenho que obedecer esse contexto, sim ou não? Se eu não obedecer, eu estou fora de contexto. Bom, então uma outra coisa bastante importante, tá? É que aqui nós também não entramos na discussão da autoria desse livro. Por quê? Porque tem muitas tradições de hoje que não aceitam este livro. A segunda carta de Pedro é contestado por alguns estudantes, por alguns teólogos, justamente pela dificuldade de interpretação que essa carta nos apresenta, no seu teor o quê? Escatológico. Mas eu prefiro aceitá-la como ela é, acreditando honestamente que ela contém evidência interna indubitável de sua origem apostólica. Ou seja, podemos cravar que foi Pedro sim que escreveu essa carta. Então, com todas estas bases
que eu já apresentei para vocês até agora. E olha, eu fui honesto e correto com vocês. Te apresentei como pensamos Bíblia e como olhamos para essa epístola. De posse agora desse entendimento, vamos ao famoso texto. Por isso que eu não posso chegar e jogar um texto em cima de vocês, né? E botar ali as minhas ideias, né? Esse é o mais certo. Vamos ali, vamos ler então a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10, que diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Mais uma vez, eu atento a vocês que toda essa linguagem que Pedro utiliza, não somente em Pedro, mas em qualquer parte na Bíblia, ela está ligada a uma tradição, ela está ligada a uma cultura, ela está ligada a uma língua. Então eu preciso entender essa língua para tentar decifrar o que Pedro está querendo dizer. Não somente Pedro, em qualquer parte que você encontrar. Estamos entendidos, abençoados? Porque se eu não fizer isso, eu estarei sendo ignorante. Vamos continuar. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, aqui nesse texto, só dar uma paradinha aqui. Então, abençoados, aqui nesse texto, muitos já pegam, por exemplo, palavras como céus e terra, né? Então, imagina céus e terra no dia de hoje. O fogo, como um fogo que nós conhecemos, o fogo que queima, né? O dia do julgamento, né? Olha que todos os perversos serão destruídos. Isso está no imaginário de todo mundo, né? Que os perversos têm que ser destruídos, né? E ali também outra coisa, né? Vocês têm que entender que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então eles literalizam de verdade isso. Na mente deles, na mente tanto do futurista como na mente do ateu, eles imaginam isso. O futurista crê nisso aí como algo acontecendo. E os ateus gargalham. Por quê? Porque eles também não entendem que isso é uma cultura. Vamos continuar, abençoado. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Então, abençoado, tá aí. Esse aí é um dos textos, né? Tem outros textos também aí, antes um pouquinho, depois eu vou trazer para vocês, tá legal? Essa mensagem ela vai ser um pouquinho extensa, mas segura a onda aí que vem coisas boas, tá bom? Então tá aí o texto apresentado para vocês. Então se nós formos analisarmos esse texto sem a cultura adequada, a gente vai cair ou no ateísmo ou vamos cair no futurismo. Um dos dois. Porque esse texto não tem como você imaginar outra coisa. Se você não tem cultura, mas se você tem um pouquinho de cultura, tá? E isso independente de ser Bíblia, tá bom, meu irmão? Se você estiver lendo aí, por exemplo, a lenda do povo nórdico, né? Se você estiver lendo a mitologia japonesa, olha, abençoado, você vai ter que entender de tradição desses países. Ou então você vai ficar dando gargalhada e achando que tudo é uma grande palhaçada. Nós não podemos agir assim, nós temos que respeitar a cultura. Então, abençoado, a primeira pergunta a se fazer a esse texto apresentado de forma isolada como está aí é: para quem Pedro escreveu isto? Por que precisamos fazer essa pergunta, André? Para começar a entender o contexto desse texto. Então nós vamos procurar aonde? Dentro dessa carta, que é a segunda. E olha, eu não encontrei na segunda carta de Pedro a quem ele escreveu. Então agora, o que nós vamos fazer? Bom, se essa é a segunda, tem a primeira. Já que Pedro não destinou essa segunda, ele deve ter feito isso na primeira carta. Então, abençoado, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então vocês vejam que em momento nenhum nessa mensagem eu fui promíscuo com vocês. Eu poderia muito bem passar por cima dessas informações e aplicar o futurismo ou então chamar a Bíblia de mentirosa.
Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque se Pedro, nestes versos que li, está dizendo que a terra será destruída, atenção, se ele está dizendo que a terra vai ser destruída, ele está em contradição com algumas passagens da própria Bíblia, que o próprio Deus afirmou que a terra não seria destruída. E agora, a terra será destruída ou não será destruída? Quem tem a verdade? Pedro ou o Antigo Testamento? Quem está certo? Ou esse livro é uma fábula? Ou esse livro é coisa de doente? Ou esse livro, sei lá, é para o futuro? Bom, pessoal, então eu separei aqui alguns trechos onde apresenta que Deus não destruirá a terra. Está ali. Salmo 37, versículo 29. Está dizendo: justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Salmo 104, versículo 5. Deus estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Eclesiastes 1,4, que conhecemos tão famoso, né? É famoso esse texto para nós. A terra permanece para sempre. Mas Pedro está dizendo que a terra vai ser destruída, André. E agora? Isaías 45, capítulo 45, versículo 18 diz: aquele que formou a terra e que fez aquele que a estabeleceu firmemente, não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Então, queridos, eu simplesmente poderia aplicar esses versículos comparando com outros que dão um entendimento de que a terra seria destruída, porque tem vários no Novo Testamento. Aí eu poderia dizer, sem contexto, né? Dizer que a Bíblia é mentirosa, a Bíblia é um conto de fábula. Então nós achamos, voltando aqui ao texto, tá? Então nós achamos na primeira carta de Pedro, vamos voltar aqui, tá? Isso é só um paliativo aí, que eu mostrei para vocês, a contradição fora do contexto que muitos ateus até apresentam para dizer que a Bíblia ela é um livro que não deve ser acreditado, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então eu não achei a quem foi endereçado a segunda carta de Pedro. E eu fui na primeira carta, a quem ele endereçou. E paz, meus senhores, não foi para você, não foi para mim, não foi para ninguém que esteja vivo nos dias de hoje. Fica tranquilo. Então esses escritos não foi para você, meu querido. Já começa por aí. Você está entendendo? Então, nós estamos tentando resolver a situação para mostrar para vocês como se interpreta um texto bíblico. Tá legal? Então, se não é uma carta para os dias de hoje, temos que ter mais ainda o cuidado para interpretá-la, sim ou não? Ou seja, teremos que entender um pouco de cultura bíblica. Então, encontramos no capítulo 1 da primeira carta de Pedro a quem Pedro endereçou essa carta. Vamos ler. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz ali, ó: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ainda que qualquer um aí, de repente tem alguém lá na Galácia, na Capadócia, tem alguém aí assistindo lá na Ásia, que tá, então eu tô aqui na Ásia, André, isso aí é para os dias de hoje, para mim. Não, claro que não. Então, abençoado, para a gente entender isso aí, quem eram os escolhidos nestes dias de Pedro? Quem era? O povo de Israel. É o povo a quem Deus destinou as escrituras. A cultura israelita, a cultura judaica. E aqui, nesse ponto onde Pedro escreve essa carta, a velha aliança, a lei de Moisés, ela estava de pé. Então ali, os escolhidos é o povo de Israel. E eles, o povo de Israel, viviam naquele mundo, naquele mundo daqueles dias, no mundo romano. Então havia, vamos dizer assim, os judeus da dispersão, né? Então havia judeus em tudo quanto é lugar naqueles dias. Então, abençoado, temos esse entendimento. E o que estava acontecendo aqui, André? Estava acabando um tempo de uma aliança e estava sendo substituída. Jesus veio para estabelecer a nova aliança. Ele disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 2, que diz que o templo seria derrubado. Então, quando Jesus fala sobre isso, ele fala sobre o fim de um tempo. Vocês vão entender isso aí. Então, nós descobrimos aqui por que Pedro escreveu essa carta. Ele estava avisando naqueles dias que aquilo que ouvira de Jesus estava perto de se cumprir. A quem? Aos gentios daqueles dias? Não. A você nos dias de hoje? Pedro estava escrevendo para você nos dias de hoje? Não. Pedro estava escrevendo ao povo de Israel, que estava disperso em outra terra.
Atenção para essa palavra. E que terra? O planeta Terra? Claro que não. Pedro foi bem claro, a terra que ele estava enviando aquela carta. Qual era a terra? A terra de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Mas André, não era no planeta Terra? Sim, abençoado, era no planeta Terra, mas você tem que entender a cultura. Quando você diz ali, quando Pedro fala que está escrevendo aos judeus da dispersão que estão nesta terra, ele está se referindo a um lugar específico. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, abençoados, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Então, abençoados, segundo a regra da hermenêutica e em nome do contexto, não podemos trazer essa carta para os dias de hoje e muito menos fazer qualquer previsão atormentadora em cima dela. Nós temos que entendê-la onde? Dentro do seu contexto. Então obtivemos o suprassumo para se entender essa carta, que é para quem foi escrita e por que foi escrita, né, abençoado? E também não posso pensar nela como se enquadrasse em qualquer cultura atual. Por isso que eu falei, você não pode pegar aquelas palavras ali que a gente leu lá no texto que eu apresentei para vocês e ir para o dicionário português, porque vai te dar uma outra ideia. Aí vai te dar a ideia do futurismo. Entendeu? Então eu tenho que entender de cultura judaica para entender um tema judaico. E não é o entendimento judaico atual, tá bom, queridos? Não é o entendimento hoje judaico que se tem. É o entendimento judaico daqueles dias, para trás e não para frente. Essa é a forma correta de se interpretar a Bíblia. É olhar para trás, lá no passado dela, para entender o que você está no presente, está estudando. Para fazer previsões. E aí todas as previsões se encerram no ano 70. Então não vamos encontrar, por exemplo, nada parecido com qualquer escrito nos dias de hoje, com qualquer fenômeno natural nos dias de hoje, ainda que se apresente fenômenos, porque sempre existiu fenômenos. Estamos entendidos, abençoado? Vamos encontrar, sim, símbolos da tradição judaica. E ao olharmos o texto que lemos no começo, nos deparamos com uma linguagem estranha. Eu vou colocar novamente para vocês o texto. E dessa feita eu botei em letras maiúsculas as palavras-chave aí de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 10. Veja bem, palavra. Que palavra é essa? A Bíblia, né? A Taná. Pedro faz uma alusão a Taná, que é a Bíblia judaica. Os céus e terra. Veja, o fogo, dia do julgamento, os perversos serão destruídos. Então você não pode ter, por exemplo, pegar essas partes que estão em maiúsculas e entendê-la dentro da cultura de hoje. Um dia é como 1000 e 1000 como um. Cumprir sua promessa. Veja bem os textos. Ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor. Um ladrão virá como um ladrão. Os céus desaparecerão. Os elementos, o fogo de novo, a terra. Então todos esses destaques aí que eu mostrei para vocês são palavras para entender dentro da palavra. Você não pode tirar essas palavras e tentar trazer para a língua portuguesa e expor uma ideia. As imagens aqui empregadas pelo apóstolo naturalmente sugerem o quê? A ideia da dissolução total pelo fogo de toda a substância de tecido de criação material. Não apenas a Terra, mas o sistema ao qual ele pertence, ou seja, todo o universo. Então, se nós formos fazer isto, né, descontextualizar esse texto e aplicar nos dias de hoje, nós vamos ter essa ideia realmente de que a Terra será destruída, que nada ficará de pé. E isso, queridos, sem dúvida, é a noção popular da consumação final que se espera que encerre a ordem atual das coisas, como os futuristas. Né? Os futuristas creem dessa maneira, que é hoje 90% da cristandade atual. Eles esperam o quê? Eles esperam o fim do mundo. Eles esperam o fim do mundo. Por isso que quando a gente está ressignificando a palavra dentro do seu contexto, nós podemos afirmar que esse mundo ao qual a Bíblia expressa de destruição não é o mundo cosmos. Aí muita gente pode até rir, né? Ou então, por outros pretensiosos em dizer que a Bíblia se contradiz e provar que Deus não existe, por exemplo. Aí vão começar a botar contradição. Porém, amados, atenção, um pouco de reflexão, não precisa muito não, tá? Um pouco de reflexão, no entanto, e um melhor conhecimento da linguagem
simbólica da profecia será suficiente para modificar tal conclusão e levar a uma interpretação mais de acordo com a analogia de descrições semelhantes nos escritos proféticos. Então, em primeiro lugar, é evidente na face da questão que está dizendo aí uma conflagração universal, uma destruição de todas as coisas, como pode ser chamado, foi considerado pelo apóstolo como as vésperas da ocorrência do fim. Vamos ver. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Era Pedro anunciando que aquele fim que ele está falando estava próximo. Está entendendo? Esse é o ponto. Diz ali, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, Pedro está dizendo que está chegando o fim. A consumação estava tão próxima que é descrito por ele como um evento a ser procurado e apressado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Essa é a ideia que Pedro está passando em sua carta, não somente em um texto isolado. Diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, mas como se fosse como se coisa estranha vos acontecesse. Então segue-se, portanto, que não poderia ser a destruição ou dissolução literal do universo ou do globo terrestre, né? Então, abençoado, é impossível a gente pegar esses textos e subvertê-los. Porque aqui existe um espírito da profecia. Por que não pode ser, André? Porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui para contar a história. Porque Pedro fala de um fim iminente. Um fim rápido. Não um fim de 2000 anos. Mas havia, no momento em que essa epístola foi escrita, uma catástrofe terrível e quase imediata e iminente. Então é isso que Pedro está escrevendo. E o que Pedro está escrevendo é verdadeiro. No texto encontramos a frase, o dia do Senhor. Há muito tempo, essa frase é uma frase célebre dentro do judaísmo. Há muito tempo haviam profecias, tá? Tanto na parte profética como na lei, tá? Que estava se aproximando o dia do Senhor. Estava chegando o dia rápido e repentino, que vem como ladrão durante a noite. Então, um dilúvio, atenção, um dilúvio ardente de ira e julgamento que dominou a terra e a nação culpada de Israel, destruindo e dissolvendo suas coisas terrenas e celestiais. O templo, deixa eu voltar aqui comigo. O templo, atenção, abençoados, o templo para Israel representava tudo isso que eu estou falando. Tanto as coisas terrenas como celestiais. Isto é, suas instituições temporais e espirituais. Um fato indelevelmente impresso nos anais da história. Ou seja, nós temos vários relatos de historiadores contemporâneos daqueles dias que deixaram estes registros de que foi aqueles dias o dia do Senhor. Qual foi, André? O dia que Jerusalém foi destruída e o templo foi jogado abaixo. Então, esses são relatos. Vocês estão entendendo, abençoado? Vocês estão entendendo como isso faz parte de um contexto rígido? Nós temos vários relatos. Então chegou nesse momento a hora do cumprimento dessas previsões. É por isso que eu falei que nós temos que ir lá atrás na Bíblia para procurar o que está sendo falado no presente e entender o futuro que aquele autor está se referindo. Porque senão um futuro na escrita será sempre futuro. Por isso que muita gente hoje usa o futurismo para colocar essas coisas na mente das pessoas, sendo que isso é uma tradição judaica. Vocês estão entendendo, abençoado? Então, quando o apóstolo escreveu que ele declarava que era a última hora, e as próprias provocações que haviam dos escarnecedores estavam verificando o fato. Somos, portanto, levados à inevitável conclusão de que foi a catástrofe final da Judéia e Jerusalém. Não tem como nós pensarmos diferente.
E isso foi predito por Yahushua em sua profecia no Monte das Oliveiras e tão frequentemente mencionado pelos apóstolos. Aqui Pedro alude nas imagens simbólicas que parece implicar numa dissolução ou uma destruição do universo material. Vocês estão entendendo, abençoados? E o que estamos fazendo aqui com vocês? O que nós estamos fazendo agora explicando esse texto? Nós estamos explicando dentro do contexto. E que contexto é esse, André? Eu estou dizendo que isso vai acontecer ainda? Não. Eu estou buscando o entendimento dentro da própria palavra. Em segundo lugar, devemos interpretar esses símbolos de acordo com a analogia das Escrituras. Eu não posso achar que isso aí pertence aos dias de hoje. Isso pertence a uma simbologia rígida, a uma analogia judaica. A linguagem da profecia é a linguagem da poesia, meus irmãos, e não deve ser tomada no sentido estritamente literal. E, felizmente, não há falta de descrições paralelas nos profetas antigos falando sobre esse acontecimento. E dificilmente há uma figura aqui usada por Pedro da qual não possamos encontrar exemplos no Antigo Testamento. É só você olhar para trás. E, portanto, ser fornecido como uma chave para o significado de símbolos semelhantes no Novo Testamento. Isso prova, por A mais B, que o contexto é totalmente judaico. Irmãos, uma outra coisa muito importante também e essencial para todo estudante da palavra é ver a palavra no seu original. E nesse texto aí que nós estamos analisando, isso também não pode passar desapercebido. Aí foi escrito em grego. Vamos ver, abençoado, algumas partes aí que eu separei aqui em grego, tá bom? Eu vou trazer esse entendimento também, que é muito importante, e isso corrobora com isso que nós estamos mostrando aqui. Então diz ali, olha, pela mesma palavra, os céus, a terra, e tem outra palavra ali em grego, né, que eu vou explicar daqui a pouco, que agora existe, reservado pelo fogo, estão guardados para o dia de julgamento. E aí vai, né, a repetição aí de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 ao 10. Abençoado, essas duas palavrinhas juntas que eu botei ali, que é fogo, né, palavras, céus e a terra, tá? Essas duas palavrinhas juntas, no começo desse versículo, em grego se chama Oranos e Gé, tá? E juntas nessa frase, ou em qualquer parte da Bíblia onde você encontrar ela, tá? Significa o quê? O templo de Jerusalém e a terra que Israel habitava. Os céus era o local de adoração, sacrifício e perdão a Deus. E no caso a terra, né? No caso a terra aqui, ela era a terra prometida por Deus quando tirou o povo do Egito. Então a palavra céus, em várias passagens da Bíblia, atenção, quer dizer lugares espirituais, tá bom? E onde eram lugares espirituais para Israel? Aonde era, abençoados? O templo. Sim ou não? Era ali que acontecia Shekinah, não é verdade? Já ouviram falar dessa palavra? Que não tem mais expressado na Bíblia. Ela é expressada dizendo a presença de Deus. E terra, neste contexto também, não está solto no ar, meu querido. Nós não podemos entender essa palavra terra, olhando a Bíblia, e olhando para os dias de hoje. E muito menos querer aplicar aqui outro entendimento. Terra é a terra de Israel, prometida por Deus. Então, o templo e a terra prometida significavam o mundo de Israel daqueles dias, uma nação religiosa. E tem também a outra palavra do texto, que é fogo, que eu botei ali, né? Que em grego se lê pur, e quer dizer o quê? Calor, sol, provações, fogo eterno. Porém, o fogo desse texto aí, ele tem dois sentidos, né? Ele tem o primeiro sentido do fogo que conhecemos, né? O fogo que nós conhecemos, o fogo que destrói, que é o calor e tal. Porque tanto a cidade como o templo foram destruídos pelo fogo, tá? Então o fogo ali pode ser encarado de forma literal. E o fogo desse texto aí também tem um sentido judaico figurado, uma simbologia judaica. O que é o fogo? Juízo de Deus.
Por essa razão, meus irmãos, entender a Bíblia, as profecias, a vinda de Yahushua, que traz todos estes elementos, né? Se nós formos entender ele fora desse contexto, é errado. Por isso que precisamos fazer essa análise baseados na Bíblia. Eu queria muito bem fazer esse vídeo aqui de 5 minutos para vocês e dar boas risadas, né, para obtermos esse entendimento. Mas, meus irmãos, é impossível, porque a interpretação da Bíblia requer tempo e contexto. Por isso, meus irmãos, cuidado com vídeos rápidos, cuidado com o que você vê. Primeiro, para dizer que aqui está se referindo ao fim do mundo atual. E cuidado também por pessoas que desprezam a palavra e a própria Bíblia para dizer, por exemplo, que Deus não existe. Forçando textos sem contextos para tentar, em argumentos vazios, escravizar suas vidas em cima de teorias da conspiração. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim dessa mensagem, que se vocês quiserem eu posso continuar, tá bom? Ainda tem aqui, nessa mesma passagem aí, eu tenho como explicar para vocês um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se vocês quiserem eu posso trazer esse entendimento. Também falar que elementos são estes que Pedro diz que serão destruídos, né? A terra e as obras que nela há se queimarão. Vocês precisam entender isso. Então, se você quiser uma segunda parte, eu só vou fazer se você quiser. Deixe nos comentários, tá bom? Dizendo que querem sim uma continuação desse tema, que eu considero muito importante para todos nós, porque apontam para o fim dos céus e terra daqueles dias, tá? Para vir o quê? Novos céus e nova terra. O vinho novo, nunca experimentado por ninguém. E Deus hoje decidiu derramar estes vinhos em nossas taças para a sua honra e a sua glória. É por isso que eu digo, meus irmãos, nós precisamos nos qualificar bastante, porque mais e mais seremos afrontados e confrontados. E à medida que vamos crescendo, mais e mais pessoas virão nos perguntar e nós teremos que estar afiados para receber esse povo com toda a elegância que eles merecem. E nós precisamos entender isto para tirar as dúvidas da cabeça dessas pessoas. E isso eu considero uma obrigação. Por isso que não somente este tema, como outros temas, vocês encontrarão aí nas nossas apostilas já disponíveis para você, tá bom? E com certeza, fazendo isto, estaremos também deixando um legado para as próximas gerações, para que elas não precisem se contaminar primeiro com o cristianismo tradicional e nem cair nas arapucas do ateísmo, que é um labirinto sem volta. Por isso eu recomendo para você, adquira hoje mesmo, tá legal? Se eu fosse você, não perderia tempo. Será um investimento de peso muito grande na sua vida e para aqueles que vão te escutar. Talvez ainda a ficha não caiu sobre esse trabalho que nós estamos fazendo para todos vocês. Quem já adquiriu, sabe do que eu estou falando. Bom, abençoados, me perdoe, a mensagem foi um pouco longa, mas foi necessária. Se você não entendeu, veja de novo, eu recebo que você vai entender sim. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.